Bom dia a todos, Shavua Tov. Nós iniciamos mais uma semana com o nosso estudo tradicional. Na primeira parte do nosso estudo, nós estamos tratando sobre leis a respeito do respeito, não é? A respeito do bom relacionamento com o próximo e o semelhante. Que isso envolve, sem dúvida alguma, respeitar o sentimento alheio, a pessoa alheia, da mesma forma que nós nutrimos autoestima, da mesma forma que nós temos amor próprio, da mesma maneira, nos diz a Torá, ame o próximo como a ti mesmo, ou seja, também respeite-o, ame-o, aquilo que você não gostaria que fizessem a ti, não faça o outro. E como nós estamos vendo, temos diversas mitzvot na Torá relacionadas com esse assunto e derivadas desse conceito. Nos últimos segmentos nós estávamos falando mais sobre as mitzvot proibitivas. Continuando com isso, tentando finalizar essa parte, nós vamos uma outra proibição da Torá, que nem todo mundo sabe que existe, mas também é uma proibição, a proibição de Hanufá, a proibição de bajular, seja de acordo com a Halachá, de acordo com a lei judaica, bajulação também é algo proibitivo. De repente a pessoa poderia pensar, sabe o que? Infelizmente nós sabemos, nós somos tão frágeis emocionalmente, nós somos tão carentes de elogios, etc., não é? Ele sabe, então, deixa eu fazer a outra pessoa se sentir feliz, mas sim à toa, ou assim ele vai gostar de mim, ou quem sabe até vai me retribuir de alguma maneira, e eu vou bajulá-la, né? Então, pessoa sabendo, conhecendo a natureza humana, que nós gostamos que o nosso ego seja massageado, e nada melhor do que isso, do que elogios, cabíveis ou não cabíveis. E aqui, principalmente, quando se trata daqueles que não são cabíveis, ou aquela pessoa que está falando só por dizer, isso significa bajular, bajulação, né? Está dizendo só, talvez, para conquistar crédito para si, ou a simpatia da pessoa, ou por algum interesse seu, que depois a pessoa possa intervir, interceder por ela, ou por qualquer razão nesse sentido. Isso significa bajular, ou seja, a pessoa tece elogios, mesmo sem estar convencida disso, não acreditando nisso, no seu íntimo, ela não considera tudo isso, mas ela fala por falar, isso é bajular. E é bom saber que isso também, de acordo com a Halachá, não é correto, é algo proibitivo. A Torá nos proíbe, ou seja, nós já vimos que a Torá preza pela verdade. E mais ainda, a Torá nos fala para se afastar, se distanciar muito da mentira. Tudo que é mentira, que não é sincero, que é falsidade, isso está incluído dentro dessa categoria, ou seja, bajular é uma expressão de falsidade. Por isso é proibido de acordo com a Torá. O versículo que nós encontramos, Velota hanifu et haaretz, não inundem a terra, não encham o mundo de bajulação, de falsidade nos relacionamentos com o próximo dentro da sociedade. Se fala que todo aquele que engana, ludibria o próximo com a intenção de conquistar a sua simpatia, visando algum benefício próprio, então isso é um tipo de hipocrisia, um tipo de falsidade, de bajulação, e com isso a pessoa está transgredindo algumas proibições da Torá, a proibição de mentir, a proibição de aquilo que nós já falamos, gneivat dat, às vezes é furtar, roubar a confiança do outro, ou seja, ele, através das suas palavras, engana o outro, fazendo pensar que ele é um grande amigo, ou que de fato ele possui essas qualidades, e assim por diante. E com essa bajulação também a pessoa pode acabar, direto ou indiretamente, sendo a causadora de várias outras transgressões. Porque às vezes aquela pessoa que ele está bajulando
Na verdade, talvez essa pessoa precisasse até receber uma repreensão, ou ela merece uma crítica. Estamos falando aqui de crítica construtiva. Nós já falamos também dessa mitzvah de admoestação, quando nós vemos alguém fazendo algo incorreto, algo errado, algo que não é antiético, imoral. Então, de acordo com a Torá, todos nós somos fiadores e somos responsáveis uns pelos outros. Por isso existe essa mitzvah, isso é uma mitzvah da Torá de repreender o outro. Mas a pessoa às vezes pode pensar consigo, para que eu vou gerar antipatia? Para que eu vou repreendê-lo por algo errado? Ainda mais que essa pessoa é poderosa, ou essa pessoa é uma pessoa-chave, ou alguém influente. Então, eu vou concordar com tudo que ela faz, mesmo que ela está fazendo uma série de coisas erradas, negativas, más, ou más para os outros, etc., não só que eu não vou repreendê-la, ainda vou elogiá-la, eu vou bajulá-la para conquistar créditos para mim. Então isso que nós falamos, essa bajulação, em termos espirituais, é um negócio que custa caro. Ou seja, isso envolve diversas transgressões de leis da Torá, e por isso é algo extremamente proibitivo. E mesmo alguém que talvez não tenha, aparentemente, outros interesses adicionais, mas simplesmente ele quer ser popular e quer conquistar a simpatia das pessoas, então ele tece elogios. Puxa, como você está bem vestido. Puxa, como você é fabuloso, etc. Quando, na verdade, não tem nada a ver, mesmo que seja aparentemente inofensivo, só porque a pessoa quer ser popular, etc., ele quer ser amado, apreciado pelos outros, então nada melhor ele imagina do que tecer elogios à torta e direita, que procedem ou não. Se fala que isso também não é correto, ou seja, agir dessa maneira também não é correto, não é adequado. E os nossos sábios usam expressões muito fortes em relação à falsidade, nas palavras, no diálogo com o próximo, com o semelhante, na bajulação. Eles nos dizem que toda pessoa que tem essa característica de hanufá, de bajular, que na verdade é uma forma de estar sempre mentindo, de estar sendo insincero. Então se fala que essa pessoa acaba perdendo o seu mundo. Ou seja, ela leva como uma vida dupla, porque no íntimo ela pensa uma coisa, ela sente uma coisa, e ela fica falando sempre diferente, ao contrário. Então se diz que no final isso acaba não dando certo, e a vida dela fica partida também. E se diz também, os livros falam que isso causa com que a sua reza não seja aceita. A reza também é algo que sai da nossa boca, e a reza tem que ser feita com intenção, devoção, concentração, etc. Mas o momento que nós, de forma geral, não somos ou não estamos devidamente alinhados, ou seja, que aquilo que sai em geral da nossa boca não é aquilo que está presente no nosso coração, então mesmo quando chegar, em geral, quando a pessoa lida com os outros, no seu relacionamento com o próximo, com o semelhante, é insincero. Então mesmo quando chega a hora dela dialogar com Deus, de falar com o Criador, na hora da reza, na hora da oração, se diz que isso causa um bloqueio nas orações e faz com que elas não sejam aceitas, já que essa pessoa, em geral, aquilo que sai da sua boca não são palavras sinceras. Por isso nós temos que ser muito cuidadosos em relação a essa mitzvah de não bajular, de não ser falso com outro, mesmo falando coisas positivas, que parecem não só inofensivo, pelo contrário, vou deixar o outro tão feliz, mas se isso é feito de uma forma falsa, sem sinceridade, é algo negativo. Assim também nós encontramos na Halachá que a pessoa deve se cuidar, mesmo quando seus elogios procedem, não é? Em geral, os nossos livros dizem que nunca você deve expor todos os elogios para uma pessoa diante dela mesma. Não é? Então, em princípio, se fala para que isso não a deixe por demais orgulhosa. Nós aprendemos isso até de uma passagem na Torá, enfim, quando Deus descreve e fala sobre Noach e quando ele fala para Noach, Noé, que há uma diferença, né? Mas aqui, além disso, ele nos diz, além desse receio da pessoa ficar por demais orgulhosa se ouvir
muitos elogios, mas se fala também que falando muitos elogios, de repente aquele que está falando, mesmo que ele está sendo sincero. Infelizmente, já que nós vivemos uma sociedade que está muito contaminada com essa falsidade, que as pessoas não são tão sinceras, e às vezes as pessoas usam e abusam desse recurso da bajulação. Então, mesmo quando se faz os elogios de forma sincera, também deve-se fazer isso com moderação, para não parecer que a gente está dentro do clube dos bajuladores. Mais do que isso, ele nos diz, quando uma pessoa é ruim, quando uma pessoa está agindo mal, fazendo coisas erradas, e alguém vem e começa a bajulá-la, então isso é algo mais grave ainda, porque isso causa uma distorção de valores, na escala de valores, ou seja, essa pessoa, todo mundo sabe que ela está agindo mal, e chega alguém, pode ser alguém até importante, e começa a bajulá-la, então vão achar, bom, isso que ela faz não é tão grave, ou não é tão errado, ou talvez até procede, talvez tenha cabimento, a prova é que ela está sendo valorizada, ela está sendo apreciada, está sendo elogiada, e assim por diante. Então, quando alguém está agindo de forma má e negativa, alguém que de forma crônica se conduz, se comporta dessa maneira, então aí quando essa pessoa é bajulada é mais grave ainda, porque isso acaba sendo e se tornando um péssimo exemplo para todos os outros. Não é? Parece que a má conduta aqui está sendo elogiada, e isso acaba incorrendo em outras coisas negativas também. Por isso, dizem os nossos sábios, aquele que bajula um rachá, uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que comete transgressões graves, etc., ele também está transgredindo uma outra proibição da Torá, velifnei iver lotiten michshol. Diante de um cego, não coloque um obstáculo que que vai fazê-lo tropeçar. E como os nossos sábios explicam que essa mitzvah se aplica não só literalmente a uma pessoa que é cega, mas todo indivíduo que talvez é cego, entre aspas, num determinado assunto, que ele não entende muito disso, e você coloca um obstáculo no caminho dele, e ele é desavisado nesse ramo, nesse campo, pode ser no campo dos relacionamentos, pode ser no campo dos negócios, ou o que for. Então isso é uma proibição da Torá, que você vai indiretamente provocar a queda do outro, você vai fazer ele levar um tombo, ou nos relacionamentos, ou nos negócios, ou na sua vida pessoal, etc. Então aqui também se diz, quando alguém está bajulando o rachá, uma pessoa ruim, com isso, direto ou indiretamente, está provocando também que vários outros acabem tropeçando, achando que não é tão mal, não é tão grave. Isso pode ser feito. A prova é que essa pessoa não é criticada, e não só que não é criticada, pelo contrário, ainda é elogiada e vangloriada. Então esses são, vamos dizer, efeitos colaterais ainda mais graves da bajulação. Como a halachá é muito extensa, e, na verdade, a lei judaica, além de extensa e profunda, ela também talvez seja muito mais flexível do que as pessoas conheçam e saibam, mas é necessário estudar, aprender, e aqui nós não podemos ser nem autodidatas e nem podemos legislar em causa própria para nós mesmos. Tem que sempre se fazer consultas rabínicas para mestres especializados, para estudiosos que conhecem bem a lei e o espírito da lei, o motivo da lei, o significado. Existem situações onde a própria halachá permite excepcionalmente a bajulação. Quais são essas exceções? Quais são essas situações? Se diz, em casos específicos, como por exemplo, se há um momento de risco, de perigo, que essa pessoa ruim, talvez é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, ou uma pessoa que pode trazer danos físicos, literalmente, ou mesmo danos materiais, etc. Então, às vezes, para apaziguá-lo, nesse caso, nessa situação, quando é um momento de risco e de perigo, então é permitido, sabe, se isso vai apaziguá-lo, dizer umas palavras elogiosas para que isso deixe tranquilo e ele não faça mal nem para a própria pessoa que está falando com ele e nem tampouco a outros. Ou, dizem os nossos sábios, quando às vezes a única maneira, se é uma pessoa que está se conduzindo mal,
E como nós falamos, nós temos a mitzvah de fazer retornar para o bom caminho cada pessoa que se desgarrou, cada pessoa que está indo mal. Mas talvez essa pessoa tenha um ego tão inflado, e se sabe que a única maneira, se você começar a repreendê-lo, você começar a criticá-lo, chamar a atenção, mesmo que de forma delicada e com um jeitinho, ele vai se ofender, ele vai se revoltar, ele vai dar as costas e etc. Isso vai ser ineficaz. Quando se sabe que a única maneira de exercer influência sobre essa pessoa e fazê-la retorná-la para o caminho do bem, é através de um pouco de elogios, de bajulação. Então, nesses casos, se fala que isso se justifica. Se esse é o objetivo, essa é a finalidade, isso é algo transitório com essa finalidade, então isso pode ser justificado. Se fala nisso também a respeito de títulos honoríficos, etc. Em geral, nós devemos chamar uma pessoa, ou seja, aquilo que procede. Se é doutor, doutor, se é professor, professor, se é mestre, rabino, ou o que for, mas em geral enquadrar sem grandes exageros, não é? Ou sem extrapolar, sem sair daquilo que é a realidade. Mas é interessante concluir esse capítulo com algo que nós encontramos dos nossos sábios, que eles analisam esse conceito e dizem: por que uma pessoa bajula? Por que bajular o outro? Em geral, uma pessoa bajula o outro quando ela quer receber alguma coisa, ou imagina que essa pessoa, como a gente falou, talvez ela é poderosa, talvez ela é influente, talvez ela pode resolver situações, ou etc. Então, os nossos mestres diziam, aquela pessoa, aquele indivíduo, que acima de tudo ele confia sempre em Deus, e não aguarda, não depende, não espera os benefícios que vêm de outras criaturas ou dos seres humanos. Ele sabe que, na verdade, no final das contas, Deus é o regente do universo, e é melhor eu depositar a minha confiança nele e fazer o bem, agir bem, e assim eu não preciso ficar nem bajulando e nem, enfim, elogiando aquele que não é tão flor que se cheire, não é? Então, se diz que uma pessoa que pensa assim, que acredita nisso, que implementa isso na sua vida, ou seja, a confiança em Deus sem depender dos favores alheios que às vezes vão nos fazer falar e dizer coisas que não procedem com a realidade ou nas quais nós não acreditamos. Né? Então, e mais ainda, como nós falamos, uma pessoa que está alinhada com Hashem, com Deus, então ele tem na sua escala de valores o que é certo, o que é errado, o que é bem e mal, e se essa pessoa está agindo mal, não importa se ela é poderosa, se ela é influente, se ela... mas ele vai dizer o que isso é mal. E não vai querer bajular, não vai querer transformar a realidade ou adaptar ou ir contra aquilo, a escala de valores correta que determina o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Por isso também os nossos sábios fizeram uma recomendação: se você for, entre aspas, vítima de bajulação ou alvo de bajulação, os nossos sábios disseram para nós, de forma geral, não acredite em todos os elogios que dizem a teu respeito. Inclusive, é uma Guimará famosa, uma passagem no Talmud, Afilu kol olam kulo omrim lecha tzadik ata heye benecha kerasha, mesmo que todo o mundo inteiro fale para você, puxa, você é um tzadik, você é uma pessoa tão justa, tão boa, tão elevada. Não dê ouvidos ao que o mundo todo fale. Pelo contrário, cobre de si, exija de si, às vezes até se autoconsidere como se você fosse um ímpio ainda. Não? Por outro lado, ele nos diz que isso é muito, às vezes, contrário à natureza instintiva das nossas reações. Ele diz, aquelas pessoas que vêm para você com uma crítica construtiva, não aquelas pessoas, tem pessoas que só gostam de achar defeitos, etc. Mas tem pessoas que vêm e apontam falhas nossas, mas fazem isso não por mal, etc. Ele diz, essas pessoas você deve apreciar.
essas pessoas que não ficam te tecendo elogios à torta e direita e o tempo todo, mas que também elas sabem apontar os teus pontos fracos e assim te dar uma luz para você ou se endireitar, ou se aperfeiçoar, essas pessoas você deve apreciar o convívio com elas e não só buscar aquelas pessoas que te enchem de elogios e louvores. Nós vamos, pelo menos rapidamente, dar início a outras duas mitzvot proibitivas da Torá. E essas mitzvot, elas aparecem na Torá bem próximas do versículo que nos fala: ame o próximo como a ti mesmo. E essas são as proibições, duas proibições da Torá, duas mitzvot lotaseh, dois preceitos proibitivos, a proibição de vingar-se, vingança, e isso é nekimá em hebraico, e a proibição de netirá, de guardar rancor ou ressentimento. Então, o exemplo clássico que é trazido no próprio Rashi, nos comentários clássicos nossos, o que é vingança? Então, da forma mais básica, veio um vizinho ou um conhecido seu, ou você foi procurá-lo porque você precisava de alguma coisa, você precisava de uma ferramenta, ou você precisava do carro emprestado, ou você precisava de um empréstimo de dinheiro, sei lá. Você foi até ele e falou: você pode me emprestar? E ele recusa, ele diz: não vou te emprestar, não quero te emprestar. Ele tinha condições, mas ele diz: não vou te emprestar. No dia seguinte, e não precisa ser no dia seguinte amanhã, mas a vida dá muitas voltas, pode ser mais tarde, em outra situação, inverte-se as posições. Ou seja, aquele sujeito que você foi pedir o favor, agora ele está precisando do favor e justamente de você. E ele vem e te pede, talvez te pede a mesma coisa, na mesma dimensão. E você diz para ele: olhe, assim como quando eu te pedi, você não quis me emprestar, eu também, agora que você está pedindo, eu não vou te emprestar. Então, isso significa ser vingativo. Isso é vingança que é proibido pela Torá. É uma mitzvah proibitiva da Torá. Assim como pela Torá é proibido comer carne suína, comer porco, também é proibido se vingar. E não só se vingar, mas também há uma outra proibição, que é a proibição de guardar rancor e ressentimento. Ou seja, pegando o mesmo exemplo que a gente mencionou acima, você foi pedir uma coisa para o sujeito e ele não te emprestou. Ele tinha condições de te emprestar, mas não te emprestou. No dia seguinte, ou depois de algum tempo, inverte-se a situação e agora ele vem pedir de você. E você é melhor que ele. Você aceita e empresta para ele. Você aceita o pedido dele e você empresta, mas com uma ressalva, você faz um comentário. Você dá para ele: está aqui, eu estou te emprestando. Sabe por quê? Porque eu não sou como você. Quando eu te pedi, você se negou. Você não veio em meu auxílio, você não veio em meu socorro, não é? Mas, agora que você está precisando, já que eu não sou como você, eu vou te emprestar. Não é? Sou melhor que você. Na prática, ele emprestou. Na prática, ele não se vingou, porém, ele demonstrou ressentimento, ele guardou rancor. Nós vamos ver aqui na Halachá que mesmo que ele não diga explicitamente essas palavras, tá? Mesmo que ele não fale para o outro, ele simplesmente tá bom, pega, tá aqui, empresta. Mas no íntimo, ele está pensando consigo mesmo: eu estou dando para ele porque eu não sou miserável como ele, não é? Ou seja, a proibição de guardar rancor e ressentimento é mesmo quando isso não se manifesta, não se externa verbalmente ou não é trazido para fora, mas a pessoa guarda esse ressentimento, esse rancor dentro de si. Também isso é proibitivo pela Torá, isso é uma transgressão de uma mitzvah proibitiva da Torá. Então, de acordo com a lei da Torá, de acordo com as mitzvot, é proibido ser vingativo, se vingar, seja de homem, mulher, quem for. Está escrito na Torá: não vingue-se. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o efeito dominó negativo nos relacionamentos. Não colocar mais lenha na fogueira. Não é porque o outro agiu mal que você vai
agir mal em dobro, ou mesmo não em dobro, na mesma moeda. Mais uma vez, de acordo com o judaísmo, não existe nenhuma mitzvah, nem de ser tolo, nem de ser ingênuo, nem de ser bobo, nem de estender a outra face, não, nem de se expor, mas existe uma proibição de se vingar. Quebre esse círculo negativo, esse círculo vicioso negativo, ou seja, impeça que ele se multiplique. Não faça vingança. Isso seria a proibição da Torá, ou seja, não haja mal, não faça o mal para aquela pessoa que fez mal para ti. Ele fez mal para você. Talvez não só que ele não te emprestou algo, ele te prejudicou e etc. Fez mal para ti, contra ti. Você pode denunciá-los, pode cobrá-los, pode chamá-lo num din Torá. Você pode até deve repreendê-lo, chamar a atenção dele. Como você faz uma coisa dessas, etc. Não é? Isso pode ser revoltante, ultrajante, e às vezes você até merece uma indenização, você pode ir cobrá-lo e assim por diante. Mas não buscar vingança. Então, mesmo que ele fez o mal ou ele deixou de fazer o bem, não haja da mesma maneira contra ele. E os nossos sábios dizem que esse conceito é extremamente importante, ou seja, da gente fomentar o bom relacionamento. Mesmo que o outro falhou, não vamos aumentar, dobrar, multiplicar as falhas, agindo e reagindo da mesma maneira, não, vamos neutralizar, estancar aquilo o quanto antes. Alguns legisladores nossos dizem que essa proibição de vingança é quando isso ocorre a posteriori. Agora, vamos dizer, na hora, no ato que a pessoa está sendo prejudicada pelo outro, se ele reagiu, talvez o outro xingou ele. E ele xingou de volta, estava tão nervoso, o sangue subiu a cabeça e etc. Então, alguns legisladores nossos dizem que se isso foi de imediato, isso não é considerado vingança. Isso é uma reação quase que instintiva e etc. E que isso não se enquadraria no ato que aquela coisa aconteceu, aquela coisa de ruim, então não se enquadraria na categoria de vingança. Apenas que essa pessoa, ele não era de carne e osso, ele não foi capaz de se conter e etc. Mas isso não incorre. A vingança seria se ele fica ruminando isso, e no dia seguinte, ou daqui uma semana, ou na outra oportunidade, etc., ele vai agir dessa forma, dessa maneira, daí sim incorre nessa proibição. Mas é bom saber que mesmo quando a pessoa foi ofendida, e mesmo quando ela passou por um constrangimento, mesmo assim é bom saber que existem aqueles anelavim veinamolvim, shomim herpatam veinameshivim. Os nossos sábios falam coisas grandiosas sobre aquelas pessoas capazes de serem ofendidas, foram ofendidas, mas elas não se deixam ofender e não reagem, não caem na baixaria, ou etc., ou se envolvendo nisso, e às vezes nem que elas escutam coisas muito negativas a seu respeito, que não procedem, mas elas não respondem. Não é? Então, pessoas que têm esse autodomínio, esse autocontrole, os nossos sábios dizem que está assegurado, prometido para elas grandes bênçãos. Mas, como a gente falou, não é todo mundo que está nesse nível. E além da proibição de vingança, nós falamos que há a proibição de guardar rancor, que é uma proibição à parte. E se fala que essa proibição, como nós mencionamos, não só quando a pessoa passa um sermão para o outro, olhe, está aqui, eu vou te emprestar, ou eu vou te fazer não como você fez comigo, ou não como você se comportou mal comigo, como você agiu de forma ruim, etc. Então, mesmo que a pessoa não expresse tudo isso, mesmo que a pessoa não fale, etc., mas que no íntimo ela está guardando rancor e ressentimento, mesmo sem dizer nada, também é algo que a pessoa tem que evitar. Ou seja, nós temos que, não é fácil, mas temos que desintoxicar a nossa alma, não deixar ela se sujar com
ódio, rancor, ressentimento, porque isso entra pelas veias e envenena a nós mesmos. E daí a pessoa fica só, sabe, raivosa e fica com ódio e fica guardando rancor e etc. E isso, além de ser mal, errado, também é algo autoprejudicial, algo nocivo para a própria pessoa, seus sentimentos, sua saúde emocional e às vezes até a própria saúde física também. Bom, nós vamos esse tópico parar por aqui, ainda não esgotamos, mas na próxima oportunidade, se Deus quiser, nós damos sequência.